As ações de Via tiveram mais um pregão de forte baixa e já acumulam uma queda de mais de 62% somente em 2023. Será que esse é o momento de comprar as ações de Via? Justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como eu comentei, vamos falar hoje sobre Via, trazer uma visão de longo prazo, uma visão de curto prazo, né, e a opinião dos analistas da Capitalizo a respeito da companhia. Né? Eu deixo sempre aqui o convite para quem não se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu gosto sempre de comentar, né, pessoal, principalmente nessas ações um pouco mais polêmicas, né, que eu trago sempre a nossa visão. A gente tem total respeito para quem trabalha nas empresas, para quem gosta dessas ações, mas nem sempre a nossa visão vai agradar a todo mundo, né? E a gente tem já há bastante tempo, né, praticamente desde aí que a gente formou a Capitalizo, uma visão não construtiva para a empresa pensando no longo prazo. Depois eu vou falar no curto prazo, a gente já fez várias operações no curto prazo, mas no longo prazo a gente entende que tem opções mais interessantes que Via. Né? Hoje as ações chegaram a cair 31%, acabaram recuperando no final do pregão, ainda assim a queda foi de quase 19%, né, em função dessa questão aqui que eu já vou comentar, da emissão de ações, né, da oferta de ações que foi feita pela empresa. Para quem não conhece Via, é difícil, já que todo mundo conhece Casas Bahia, que é uma marca muito forte, né? A Via é uma empresa bastante tradicional e é interessante a gente contextualizar os momentos da empresa. Né? Nós tínhamos aquele momento que o Pão de Açúcar e o Grupo Cassino estavam no controle. Era bastante complexo nessa época, né? Mais complexo do que atualmente. A gente já fez vários questionamentos em relação ao Grupo Cassino controlar, por exemplo, Pão de Açúcar, já que o Grupo Cassino tem interesse em vender a participação, e é complicado ter um controlador que não tem interesse em continuar na empresa. Inclusive, a gente chegou a um caso esdrúxulo, né, da Via ter um CEO que estava meio período só na empresa. Depois nós tivemos a saída do Pão de Açúcar, né? A volta dos Klein no comando da empresa e uma profunda reestruturação. Né? Claro que a empresa ela passa por desafios bem diferentes, e isso vem acontecendo ali desde meados de 2019, 2020. De certa forma, ela conseguiu ter algum tipo de recuperação, principalmente quando a gente comparava a Via com ela mesma. Agora, comparando ela com outras empresas, como eu vou comentar aqui, a situação é bastante complexa, né? Inclusive por causa da dívida. Né? Eu vou falar ali sobre a dívida de Via em relação ao Magazine Luiza. A gente vai ver que o Magazine Luiza tem uma posição bem mais confortável, por exemplo, do que Via. E recentemente a empresa anunciou mais uma reestruturação com a entrada do Renato Franklin, que foi um cara que passou quase 10 anos à frente da Movida, e ele fez mais um plano de reestruturação, né, de Via. Tá? Então, uma empresa que passa de reestruturação em cima de reestruturação, né, se comentou muito da possibilidade da empresa pedir recuperação judicial, e ele descartou essa possibilidade. Claro que isso não é impossível, mesmo que hoje não seja o cenário provável, e a gente enxerga questões ainda importantes de Via. Né? Quando a gente olha, por exemplo, no e-commerce, que para a gente é o mais interessante hoje quando nós falamos de varejo, desde o marketplace até a questão de marketing, Via está atrás de outras empresas. Né? E a gente pega a questão do segmento de varejo físico, principalmente esse varejo para vender eletroeletrônicos, eletrodomésticos, geladeira, celular, no nosso entendimento não tem muito sentido. Então o varejo físico ele puxa todo o resultado para baixo, né? E Via que tem um endividamento muito grande de curto prazo, se viu na necessidade de fazer mais uma emissão de ações, e a expectativa era de captar R$ 1 bilhão, e eles conseguiram captar 622 milhões, ou seja, abaixo do esperado. A oferta por si só, ela já traz uma pressão no preço das ações, mas ela captou esses quase 623 milhões a 80 centavos por ação, né? Sendo que as ações tinham fechado anteriormente, no dia anterior, a R$ 1,11. Então, o mercado ele acaba ajustando essa questão. Tá? Então, mostra, né, a dificuldade que Via tem para a captação de recursos que basicamente vão servir para a manutenção da empresa no curto prazo.
Enquanto a gente olha outras empresas, como é o caso de Mercado Livre, que eu já comentei algumas vezes, que vem investindo para crescer, né? Aqui Mercado Livre espera recordes no Black Friday, já usa soluções diferentes aqui, vai investir pelo menos 19 bilhões de reais esse ano, né? Muito voltada a essa questão de logística. A gente tem Via, que é uma empresa que está lutando para sobreviver, né? Ninguém está falando que ela vai fechar as portas e nem precisa fechar as portas para acontecer das ações não subirem ao longo do tempo, que é o que já vem acontecendo com Via, né? Mas isso mostra que enquanto ela está preocupada em sobreviver, tem empresas como o Mercado Livre, que é muito forte no Brasil e é bem mais atualizada, vamos dizer assim, né? Está pensando em crescimento e não tem dificuldade em captar recursos, né? A gente teve, por exemplo, na fintech do Mercado Pago, né, do Mercado Livre, já vários aportes, né? É uma coisa que Via, por exemplo, não consegue, tá? Então a gente enxerga a Via bem mais desfavorecida em relação a outras empresas como a Amazon, o Mercado Livre, e a gente gosta bastante dessas empresas estrangeiras, né? E claro, isso acaba afetando também o preço das ações, não à toa, né, pessoal? Se a gente pegar aqui de 2020, de maio de 2020 para cá, Mercado Livre subiu 151%, enquanto o Via caiu 83%. E quando nós tivemos esse movimento aqui de alta, né, que foi a recuperação lá do Covid, a partir ali de maio, junho de 2020, nós comentamos, né, pessoal, que não fazia sentido essa questão de ter uma alta muito forte de Via e basicamente acompanhando outras empresas, porque a empresa não estava melhorando, né? Então, muita gente acabou fazendo a análise da empresa pela análise da ação, né? Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E quando nós tivemos queda da maior parte dessas empresas de tecnologia, de e-commerce, elas caíram parecidas, né? Mercado Livre caiu pra caramba, outras companhias caíram bastante. Talvez a Amazon tenha sido a ação que caiu menos, né? Ou seja, nós tivemos empresas como o Mercado Livre, as ações caindo lá em 2020, tanto quanto as ações de Via, sendo que o Mercado Livre estava melhorando como empresa, enquanto o Via não estava melhorando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente com essas recuperações enganosas e sem fundamentos aqui, como foi o caso de Via. Isso acabou se mostrando depois, né, que não fez fundamento, né? Tanto que a ação caiu pra caramba, né? Quase 83%. Aqui, se a gente pegar de julho de 2000... não, desculpa, caiu 83% de maio, né? Se a gente pegar julho aqui, a queda foi ainda maior, tá? Aqui, né, pessoal, a gente tem algumas questões que mostram a dificuldade da empresa. Primeiro, a receita, né, estagnada. Ok, teve pandemia, mas a gente pega Mercado Livre e aumentou a receita, por exemplo, né? Via não consegue aumentar a receita, na verdade ela já vinha de períodos de estagnação, e se a gente olhar, né, o crescimento foi muito pequeno. Desde meados de 2011 até agora, o crescimento de receita foi pequeno, o resultado na última linha nem se fala, né? Anos de lucro, anos de prejuízo, mas sempre pequenos, e o setor de e-commerce e o setor de varejo por si só já tem margens baixas, né? Então ela tem essa situação aqui bastante complexa. Ela não consegue engatar, né, pessoal? Essa é a realidade, né? Quando parece que vai vir resultados bons e ela vai entregar resultados de forma consistente, isso não acontece como acontece com outras companhias do setor. Aqui nós temos a dívida, né, que explodiu. A dívida líquida da empresa vem subindo pra caramba, né? E se a gente pegar esses 600 milhões de reais, mesmo com caixa da empresa, a gente percebe que a empresa continua bastante pressionada com as dívidas de curto prazo. Tanto que quando a gente olha aqui o passivo circulante dela, e o que é o passivo circulante? São as obrigações da empresa num prazo aí de 12 meses, o passivo circulante vem subindo pra caramba, e quando a gente olha os empréstimos de curto prazo, então nem se fala, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara os empréstimos de curto prazo de Via com o passivo circulante, 32% os empréstimos de curto prazo representam 32% do passivo circulante e 17% do passivo total. Se nós pegarmos esse número de Magazine Luiza, os empréstimos de curto prazo representam 18% do passivo circulante e 8% do passivo total. Ou seja, Via 17% de dívida de curto prazo
do passivo total, né? Representa 17% do passivo total, as dívidas de curto prazo, e no caso de Magalu, 8%. Então, mesmo com Magalu, que é uma empresa que não é a nossa preferência, né? Já que Mercado Livre, como eu comentei ali, é mais interessante. Eu não estou falando de recomendação, mas é uma empresa mais interessante. Se Magalu não é a nossa preferida e tem uma situação bem melhor, imagina que é a situação de Via nesse momento, tá? Claro que algumas coisas acabam chamando atenção, né, pessoal? A gente tem uma empresa que vale 1,7 bi, um valor de mercado muito pequeno, que faturou mais de 30 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Ela é uma empresa aí que vale um valor bem menor do que tem um PVP muito baixo, né? O valor de mercado dela bem abaixo do valor de patrimônio, aqui 0,38, 0,40, né? Isso acaba chamando atenção. Para quê? Né? Daqui a um pouco ter algum tipo de fusão, algum tipo de aquisição, a empresa ser vendida. Não dá para descartar mesmo que não seja essa a expectativa. E também tem essa questão que eu comentei, né? Comprar a Via, né? Com a possibilidade também da gente ter mais algum tipo de esqueleto no armário, que não dá para descartar, porque a gente já viu isso acontecer em Via, né? Outros tipos de dívida, né? Alguma coisa trabalhista, isso não dá para descartar, já aconteceu, né? Com essa questão do varejo físico, né? Será que alguma outra empresa compraria? Né? Já se ventilou algumas vezes a Amazon comprar outra companhia, mas será que faria sentido, né? Ou investir, como é o caso de Mercado Livre, né? Porque por esse valor ele poderia comprar, né? Eles vão investir 19 bi esse ano, né? Via vale 1,7. Então tem essa questão, né? O grupo de controle atual nunca se manifestou nesse sentido favorável a empresa ser vendida, mas, né, em função desse preço muito baixo, da desvalorização das ações e dos múltiplos muito deprimidos, pode ser feito algum tipo de negócio sim, mesmo não sendo essa a expectativa, e claro, nesse caso as ações poderiam subir bem, tá? Mas em termos de fundamento, hoje a gente não tem nenhum interesse aqui em recomendar a compra pensando no longo prazo de Via. A gente entende que tem alternativas mais interessantes no setor e fora do setor também. Aqui, tá, pessoal, o PL tá só um pontinho, yield, margem líquida e ROI, porque a empresa dá prejuízo, né? Por isso que tem aqui esses tracinhos aqui ao invés dos indicadores como tradicionalmente a gente traz, tá? Antes de falar da visão de curto prazo, eu quero deixar 2 presentes para vocês. O primeiro, que é esse relatório aqui trazendo e comentando sobre uma small cap bastante barata, de forte potencial, e o nosso cupom aqui, Independência, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Depois eu falo um pouco mais a respeito dela. No caso aqui, a assinatura Capitalismo Completo. E eu lembro que hoje a Capitalismo tem as melhores recomendações do mercado pelos menores preços, tá? As assinaturas mais completas e pelo menor preço do mercado. E vamos falar um pouco sobre Via com uma visão mais de curto prazo, né? Que é uma visão mais gráfica, tá? Porque a gente tem a visão de curto prazo e a visão de longo prazo. Nós temos as carteiras e estratégias de longo prazo, as carteiras e estratégias de médio e curto prazo, que é onde a gente vai lá para o gráfico, né? A gente já fez várias operações em Via, ganhamos dinheiro, muito mais do que perdemos, né? A gente fez uma operação aqui, por exemplo, essas aqui são operações ainda quando o código era VVAR3, né? Uma operação que nós ganhamos 13%, outra operação que a gente perdeu 8%, uma que a gente ganhou 56% e outra que a gente ganhou 16%. Então, o que isso mostra? Né? Que mesmo ativos que a gente possa não gostar tanto assim em termos de fundamento, eles podem dar, sim, oportunidades de médio e curto prazo operando pelo gráfico, como foram essas operações que nós fizemos aqui no rastreador de tendências. Graficamente, né, pessoal, eu comentei sobre Via nas últimas 2 semanas, porque muita gente nos pergunta sobre a ação. A tendência é clara de baixa, né? A gente tem aqui, se a gente pegar desde maio de 2020 até agora, uma baixa aí de quase 95% das ações. É importante a gente lembrar que nada caiu tanto que não possa cair mais um pouco, né? No fundo do poço lá pode ter um alçapão, que é o que parece que vem acontecendo com Via. As ações podem subir, pode. O intuito do gráfico não é adivinhar o que vai acontecer, mas não tem nada, né, hoje indicando que as ações possam subir. Inclusive está marcado aqui dos outros vídeos que eu fiz. Pelo menos vamos esperar ter algum tipo de suporte ou ter algum tipo de rompimento aqui
de um canal de baixa, porque é um grande canal de baixa que tem em Via, então hoje não tem como falar de compra de Via. Porém, para o curto prazo a gente fica de olho, é um ativo que pode aparecer nas nossas recomendações. Longo prazo, nesse momento, estamos fora de Via e não recomendamos a exposição nas ações. Vou deixar para vocês o nosso site, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Tem as assinaturas aqui no site e os resultados, né, pessoal? Eu lembro sempre que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, né, tudo feito de forma transparente, independente, tanto das nossas carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto com as estratégias de curto e médio prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver a carteira de dividendos lá da Capitalizo, é só clicar, tem o vídeo explicativo, os resultados históricos, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, entrem em contato com a gente. Capitalizo hoje tem o melhor atendimento do mercado. Se vocês quiserem conhecer mais a respeito do nosso trabalho, mandem um e-mail para a gente, mandem uma mensagem no WhatsApp ou um áudio, né? Já podem mandar agora, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!